Eu sou Vandressa Preto, consultora de imagem, professora e diretora na Ecole Brasil e eu não uso a minha cartela de cores. Oi, bem-vinda a mais um vídeo da Ecole e hoje eu vou te falar por que eu não uso a minha cartela de cores. Calma que eu não enlouqueci. Quando a gente está falando de uma construção de imagem intencional, autêntica, que tem objetivos de imagens, muitas vezes a gente não vai usar a nossa cartela de cores. Eu vou explicar por quê. Então, quando a gente está falando de uma construção de identidade visual, uma construção de imagem autêntica, intencional, quando a gente considera que o vestir, que a nossa imagem é uma comunicação não verbal, quando a gente consegue mapear os objetivos de imagem, a personalidade, os estilos, a intenção do nosso cliente, as suas diferentes situações, nem sempre pode ser estratégico usar a cartela de cores. Eu vou dar um exemplo: o meu batom vermelho. O batom vermelho que faz parte da minha personalidade, que muitas vezes as pessoas dizem que não me imaginam sem, que é a minha assinatura de estilo há muitos anos, ele não está na minha cartela. Na verdade, ele é o oposto da minha cartela. E eu mesmo assim uso sempre ele. Eu sei, o mercado te fez acreditar que cartela de cor é uma regra definitiva, que ela é de suma importância. E eu não vou falar que ela não é importante, não é isso. Dependendo muito da tua abordagem como consultora de imagem, se tu entregas apenas a cartela de cor, sim, ela vai ser muito importante. Agora, se a gente pensa num look como um todo, se a gente pensa num contexto, se a gente pensa numa comunicação visual, se a gente leva em consideração o look, ele fala mais do que simplesmente a repetição das cores, porque é isso que é a harmonia estética, que a cartela de cores entrega, a gente considera a cartela de cores uma vírgula dentro do processo. Vamos lá. A harmonia de cartela de cores, a harmonia da nossa beleza, vai ser a cartela. E ela é uma repetição da nossa beleza. Ela não leva em consideração a nossa personalidade, ela não leva em consideração o que as cores comunicam, não considera tampouco a combinação das cores, as harmonias cromáticas. E é aí que a gente entende que por ela ser uma vírgula dentro de uma entrega mais robusta, de uma entrega mais intencional e estratégica, nem sempre ela vai ser bem-vinda. Eu já tive clientes, por exemplo, com uma cartela de cor suave, de verão, cores claras, e ele queria comunicar mais força. Ele era um rapaz jovem que estava subindo de cargo num banco internacional, e ele ia liderar muitas vezes homens mais velhos do que ele. Imagina esse rapaz que já era loiro, clarinho, parecia muito jovem, era muito jovem e aparentava mais ainda, usando uma cartela de verão suave. Meu Deus, não ia dar certo com a intenção e com aquela força que ele precisava para se fazer respeitado naquele contexto. Esse é apenas um dos muitos casos dentro dos meus atendimentos que a gente sim deixou de lado a cartela de cores. Muitas vezes a cartela, ela também não tem a ver com o nosso gosto, não tem a ver com a nossa personalidade, além de não ter a ver com aquilo que a gente quer e precisa comunicar. Viram como é só uma vírgula que muitas vezes se faz desnecessária dentro do contexto e da narrativa que a gente quer falar? Esse é o caso do meu batom vermelho. Eu uso ele e amo batom vermelho, já uso há muitos anos e ele tem tudo a ver com a minha personalidade, ele tem tudo a ver com o meu gosto. Se eu chego num lugar, eu sou bastante comunicativa, expressiva, eu falo demais todos os dias. Imagina que às vezes eu começo a dar aula às 9 da manhã e termino só à noite. Às vezes eu tenho turma presencial durante o dia, turma online de noite. E não é só isso, eu aproveito esses dias para fazer reunião na hora do almoço, chego em casa e ainda tenho a minha família para dar conta. Quando eu uso batom vermelho, eu preciso dessa energia, dessa força de fala, que a atenção ela se volte para minha boca. É isso mesmo. E além disso, as minhas cores que seriam mais suaves, de acordo com a minha cartela,
elas de fato não têm a ver comigo, elas não me representam. Não é nem o fato delas não comunicarem aquilo que eu preciso, mas elas não têm a ver com o meu gosto. Eu não gosto da minha cartela. Nesses casos, mais ainda importante é a gente considerar essas outras questões do que a harmonia estética. Eu não ligo tanto para harmonia estética se eu estou me sentindo feliz com aquela roupa, se eu olhei para uma peça de roupa, eu compro e eu uso porque eu gostei. Isso faz muito mais sentido para mim e quando a gente entende de autoestima, faz muito mais sentido para melhorar a autoestima de uma pessoa do que seguir a harmonia estética da cartela de cores. E é tudo isso que na escola a gente chama de imagem intencional. E quando a gente faz esse recorte na parte das cores, por isso a gente, para além do teste que mapeia as cores de beleza, as cores da face, a cartela de cores da cliente, a gente também leva em consideração um teste que é o meu xodó dentro da metodologia, que são as cores de essência. Imagina poder identificar quais são as cores que, em essência, têm a ver com o teu cliente naquele momento de vida, que o ancoram. Esse teste é sensacional. Eu, Vandressa, uso muito mais as minhas cores de essência do que as minhas cores de cartela. E além disso, entender os objetivos de imagem, sabendo que cor é algo que comunica muito no look. Objetivos de imagem, qual é a intenção do nosso cliente dentro do cenário, do trabalho, dos lugares onde ele vai, o que ele quer comunicar, como ele quer percebido, também fazem muito mais sentido numa construção de identidade visual intencional. Então, a cartela de cores é sempre só uma vírgula dentro de um processo mais completo, robusto e duradouro, né? Vamos combinar que quando a gente tem consistência no vestir, quando ele atende às nossas necessidades e faz com que a gente alavanque, nos impulsione para os nossos objetivos, isso se torna muito mais duradouro, tendo muito mais sentido. E é isso que a gente acredita. Por isso que o nosso método Ser para Vestir, a gente considera, mapeia, a gente foca muito mais numa construção personalizada. Para algumas pessoas vai ser mais útil a cartela de cores, para outras nem tanto. Porque no final das contas é isso, a tua cartela de cor, ela não deve te aprisionar. Cores servem para libertar. Se você gostou de saber mais sobre o porquê eu não uso a minha cartela de cores, um pouquinho também do nosso método de cores de essência, eu te convido a seguir o nosso canal, que a gente vai trazer cada vez mais vídeos assim. E se você quer saber mais sobre a nossa formação em consultoria e coaching de imagem, do método Ser para Vestir, eu vou deixar um link aqui embaixo que, se você clicar, será direcionado para a nossa página onde tem todas as informações da nossa formação Método Ser para Vestir, o único que entrega autoestima para suas clientes de maneira comprovada. Eu adorei te ter aqui, me acompanhe e até o próximo vídeo.